e comprometido, vamos falar de Copa Sul-Americana. Antes de mais nada, Iago Mendes, vamos primeiro entender o contexto, né? Porque a gente está falando um confronto ainda da fase de grupos da Copa Sul-Americana, onde o Fortaleza. A gente vai falar do Fortaleza primeiro, viu, Pedro? Daqui a pouco a gente vem com o Jair. Mas a gente vai trazer aí o nosso olhar sobre essa derrota que o Estudiantes impôs à equipe de Vojvoda, né? O técnico do Fortaleza, que inclusive optou por mandar um time misto, dado o desgaste físico, né? A sobrecarga, dentro da sobrecarga do elenco do Fortaleza, que mais uma temporada vem disputando aí um número gigantesco de jogos, basicamente todos os jogos possíveis da temporada o Fortaleza tem enfrentado, salvo uma data ou outra, por conta de uma eliminação precoce, outra, mas de toda forma é um time que está bastante desgastado e como fez gordura ao longo da caminhada aí na Copa Sul-Americana, Vojvoda entendeu de mandar um time misto para encarar o Estudiantes. E aí acho que é importante a gente entender esse contexto, né? Vamos conversar um pouco mais, Iago, sobre a situação do Fortaleza, antes de a gente mergulhar especificamente aí na situação. Como é que o Fortaleza chegou para esse confronto com o Estudiantes? Perfeito, Celso. Mais uma vez, saudar você, saudar o Pedrinho que está nos bastidores e todo mundo que está nos ouvindo e vai nos ouvir e vai nos escutar no podcast. O Fortaleza ele chegou para esse confronto contra o Mérida com quase 4 meses de sequência de jogo, final de semana, sem ter nenhum respiro. Desde fevereiro que o Fortaleza joga de maneira ininterrupta aos meios e aos finais de semana. Então, há um desgaste acumulado muito grande para a equipe do Vojvoda. E, apesar dos investimentos que foram feitos, das contratações que foram colocadas, apesar disso, o elenco do Fortaleza, a gente sabe que não é um elenco que tem 3 jogadores para cada posição. É um elenco mais enxuto, que trabalha ali na base dos 24, 25, 26 jogadores. Então, assim, para esse jogo especificamente, o Vojvoda achou prudente poupar alguns dos titulares, mas para além disso, ele tinha um lado esquerdo do time muito prejudicado, pois em uma semana ele perdeu o Moisés, foi negociado para o Cruz Azul do México, e no jogo contra o Bahia ele perdeu o Romarinho com uma contusão muscular na coxa e o Guilherme, que sofreu uma pancada na cabeça e ficou fora por conta do protocolo de concussão. E aí, assim, com esse lado esquerdo tão desguarnecido, tão sem peças para poder colocar, fica ainda mais difícil fazer com que o Fortaleza imprima e continue imprimindo seu ritmo de jogo, porque vai ter que colocar algumas opções que não são tão testadas naqueles lugares. Por exemplo, hoje jogou o Caleb pela esquerda, que normalmente atua mais pela direita, como ponta direita, ou como meia mais central, né? E aí ele teve que ser lançado para o outro lado. E aí o Crispim foi quem atuou de lateral esquerdo. O Crispim que vem numa temporada bem mais tímida do que aquela temporada de 2021 e até em momentos de 2022, quando ele foi um dos principais nomes do time. Então, assim, é um Fortaleza que vem muito desgastado, que vem sem algumas peças importantes e que viaja para a Venezuela numa logística que ele jogou no sábado à tarde e já viajou no domingo para ter direito a fazer um treino lá. O treino de apronto foi feito na segunda-feira à tarde e já jogou hoje, ou seja, um intervalo de um pouco mais de 72 horas de um jogo para o outro. E já sabe que vai continuar a maratona, porque vai sair de Mérida amanhã e já vai viajar para jogar no sábado contra o Botafogo no Newton Santos. Botafogo que é líder da Série A, então um jogo dificílimo. Então, assim, o contexto por ter pela frente um desafio de nível técnico maior, o Vojvoda tentou segurar o que pôde da sua formação ideal hoje para tentar fazer essa administração de desgaste para poder ter um time um pouco mais inteiro contra o Botafogo e para a sequência da Série A. E aí, assim, a gente ainda vai falar nesse desenrolar de jogo,
Mas, na minha opinião, o time que foi a campo era suficiente para jogar e vencer contra o Mérida. O Mérida, pelo que a gente viu, a amostra do jogo aqui contra o Fortaleza no Castelão, era um time para o Fortaleza não ter problemas para vencer hoje. Só que, Tanto é que teve a oportunidade de resolver o jogo no primeiro lance, né? exatamente. E aí, já adentrando mais para o jogo, com 30 segundos, o ala direito do Mérida bate, resvala a mão na bola, o árbitro consulta o VAR, marca o pênalti, e na hora de bater o pênalti, o Silvio Romero, que foi elogiado por ter marcado gols recentemente, ter quebrado o jejum, acaba que bate um pênalti inexplicavelmente de cavadinha, que é defendido pelo goleiro do Mérida, e eu acho que esse lance, já no primeiro minuto de jogo, meio que dá uma invertida no polo do que foi a partida do Fortaleza. Porque o que se viu foi, pareceu que o time sentiu o baque de ter perdido uma chance tão clara com 1 minuto de jogo. E aí, assim, um time que tinha peças que não vem tendo tanta minutagem como titular, como o próprio Crispim, como o Zanocelo, o Lucas Sacha, que tem menos espaço do que tinha no ano passado, e com Iago Pikachu e Silvio Romero, que não vivem as suas fases mais brilhantes com a camisa do Fortaleza, acabou sentindo e acabou não mostrando nem a intensidade que a gente está acostumado a ver, e nem o jogo vertical, que é a característica principal e primordial, diria eu, do time do Vojvoda. O time do Vojvoda não é um time que tem grandes números de posse de bola, é um time que tenta ser o mais vertical possível e tenta definir os lances da maneira mais rápida que pode. E hoje a gente não viu isso. O que a gente viu foi, após perder o pênalti, a gente viu um time que tocava muita bola sem objetividade, rodava muito o campo. Vi um Mérida que, apesar de estar jogando em casa, como a expressão que eu disse, colocou uma Kombi na frente da área, assim, fazia um bloqueio muito forte na defesa, atuava com 3 zagueiros, 2 volantes, 2 alas que Dá muito não. espaço. Pois é. E aí, assim, rodava a bola e não conseguia penetrar a defesa. As duas chances, além do pênalti que teve, foram uma com o Iago Pikachu, que ele isola a bola, e uma bola chutada pelo Caleb de fora da área, que também sai a esmo. E aí, assim, tendo o domínio no primeiro tempo, mas não conseguindo ser efetivo, o Fortaleza abriu a brecha para que o Mérida pensasse o seguinte no intervalo: acho que não é tudo isso, não. Acho que dá para tentar. E foi o que eles fizeram. E aí, assim. Viu que tinha uma porta, né? De vez em quando a Pois porta é. se abre, né? Na verdade, assim, viu uma fresta na janela e chegou assim: opa, tá saindo uma luzinha daqui, pode ser que a gente consiga alguma coisa. E aí a gente vê, já no segundo tempo, o Mérida voltar com um pouco mais de objetividade, um pouco mais solto e naquela de ir testando a temperatura da água para ver até onde dá. O Fortaleza volta ainda mais sonolento para o segundo tempo, tá? E aí, o que se vê nos primeiros minutos é o Fortaleza tocando a bola sem objetividade, tentando entrar na área do Mérida, e o Mérida, assim que conseguia recuperar a bola, partia muito rápido no contra-ataque, especialmente pela direita, onde tinha deixa eu ver a pronúncia certa do nome do lateral, que é o Guaramato, e o segundo atacante deles, o Zorrilla, atacante panamenho muito, muito característico pela velocidade. Então, assim, sempre que o Mérida recuperava a bola, eles espetavam o mais rápido possível para que o time saísse e tentasse buscar alguma coisa no contra-ataque. E aí o Mérida teve uma chance, chutou uma bola de longe, o João Ricardo fez uma defesa, chutou a segunda, o João Ricardo fez outra defesa, e aí aos 14 minutos o Mérida tem uma daquelas chances que você acende o sinal amarelo, que você diz, opa, alguma coisa pode dar errado. Que é quando o Zorrilha ele recebe uma bola pela lateral, ele ganha na defesa do Fortaleza na velocidade, e aí
ele não construi, ele acaba perdendo a passada, a bola sobra numa dividida com o João Ricardo, ele acaba caindo. O time do Mérida reclama muito de pênalti, muito, só que o árbitro colombiano, o João Inestrosa, consulta, consulta o VAR, né? O VAR faz a comunicação com ele, checa e diz que não houve o pênalti. E aí é dada continuidade no lance. Só que o Fortaleza, não satisfeito em ter uma bola espetada dessa e ter corrido perigo uma vez, 2 minutos depois, num lance praticamente igual, outra bola lançada para o Zorrilha, ele ganha de novo, dessa vez do Dudu, na velocidade, entra na área do Fortaleza, meio que dá um drible de corpo no João Ricardo e finaliza. O João Ricardo ainda desvia na bola, mas a bola acaba morrendo dentro da rede. E aí o, o Mérida abre o placar e aquilo que tinha tudo para ser um jogo protocolar de classificação para o Fortaleza, onde o time parecia até meio entorpecido até os 15 minutos do segundo tempo, vira meio que um desespero. Logo que sofre o gol, o Vojvoda já responde com 3 alterações, colocando o Galhardo, o Lucero e o Pochettino nas vagas do Lucas Sacha, do Zanocelo e do Silvio Romero, mas ainda assim, com a entrada dos titulares, o time do Fortaleza não responde. Ele consegue voltar a ter a posse de bola circulando no entorno da área do Mérida, mas não consegue penetrar pelo meio, sempre em bolas espetadas pela lateral. E aí, assim, num dia em que o Dudu e o Pikachu pela direita não estiveram felizes, e o Caleb e o Crispim também não conseguiram atuar muito bem pela esquerda, as bolas até eram cruzadas, mas não chegavam a ninguém para dar condições de terem jogadas perigosas. E aí é como eu te disse, mesmo com essas modificações e mesmo com os jogadores titulares sendo acionados, pois o Hércules também acabou entrando para dar o time um pouco mais de ofensividade. E a última modificação é a entrada do Amorim, que é uma joia da base do Fortaleza, na vaga do Caleb. Essas modificações não fizeram o suficiente para que o Fortaleza conseguisse ser perigoso contra o goleiro do Mérida. Inclusive, nos bastidores a gente comentava que, assim, Fortaleza teve mais posse de bola, teve mais situações de criação de volume ofensivo. Entretanto, o goleiro do Mérida não fez nenhuma defesa no segundo tempo. Então, assim, Absurdo. resultado. Um chute na barra durante 45 minutos, você jogando com boa parte dos titulares contra um time como o Estudiantes, é inevitável que você reflita, que você faça reflexões, né, sobre o momento, né? E aí, assim, o que acontece é o Estudiantes consegue buscar um resultado que é histórico, porque o Estudiantes não tinha vencido ninguém na Copa Sul-Americana até o momento, conquistou a sua primeira vitória, tá? Agora, segue como lanterna do grupo, mas agora tem 3 pontos, não tinha pontuado contra ninguém, certo? Mas o grande alerta que acende é que, assim, o Fortaleza não pode voltar a repetir uma atuação tão negativa quanto essa, especialmente já tendo tido problemas ofensivos, como foi no jogo contra o Bahia, em que tentou e não conseguiu chegar ao gol, tá? E o, o que era uma porta escancarada para a classificação direta às oitavas, já que o regulamento da Sul-Americana prevê que se classifica diretamente para as oitavas o primeiro colocado de cada grupo e o segundo vai para um playoff contra o terceiro colocado dos grupos da Libertadores, acaba que dá uma estreitadinha. Por quê? Fortaleza ele fica com 12 pontos, tá? Poderia ter se classificado com um empate simples hoje, mas o Palestino, que é o segundo colocado, vai jogar agora contra o São Lourenço na Argentina, na próxima quinta-feira. E caso o Palestino vença, aí fica 12-10, com a decisão na última rodada sendo na casa do Palestino, entre Fortaleza e os chilenos. Ou seja, essa derrota pode ter causado pode cobrar uma conta cara, porque provavelmente no final de junho, quando Palestino e Fortaleza voltam a se enfrentar, provavelmente o Fortaleza vai ter que colocar força máxima e aí ainda vivendo um contexto de maratona, conciliando os jogos também da Série A.
Como é que fica os cálculos, Iago, Vamos, para a classificação? vamos lá. Inclusive, eu tinha feito uma matéria ontem sobre isso, que o Fortaleza ele praticamente garantiria a classificação com empate. Não vindo empate hoje, o Fortaleza tem que torcer para que o Palestino não vença de forma alguma o São Lourenço, certo? Joga Porque quando aí agora? joga na quarta-feira, 8 horas, lá Certo, na Argentina. E aí, certo. assim, caso o Palestino vença o São Lourenço, a classificação fica 12 para o Fortaleza contra 10 do Palestino. E o último jogo do grupo é justamente Palestino E e Fortaleza. Fortaleza lá no Chile. Então, assim, pode ser que o que era um grupo que era trabalhado como um céu de brigadeiro Fortaleza possa ficar nervoso nesse último jogo por conta desse vacilo contra o Mérida. Assim, eu acho que vai ficar martelando na cabeça do elenco tricolor durante um bom tempo. Complica, né? Você complica até o planejamento de você poder é, balizar melhor o desgaste do seu elenco, né? Trabalhar melhor a economia de peças, né? Mas agora, com a possibilidade de ficar em aberto aí esse confronto com o Palestino, o torcedor do Fortaleza vai ter realmente que ficar de olho e ligar o secador, né? Agora é ligar o secador e ficar de olho no jogo da próxima quarta. Muito bem. Só para ilustrar, Celso, a complicação em que o Fortaleza se meteu é o seguinte: vai jogar contra o Botafogo agora, dia 10 lá no Rio de Janeiro, ou seja, vai sair da Venezuela, deve voltar para Fortaleza e aí fazer os treinamentos e tal para viajar na sexta para enfrentar o Botafogo. E aí, assim, vai ter a data FIFA, né? Então, o Fortaleza ele vai ter 10 dias para poder recuperar jogadores, para poder treinar e tal. Uma janela que ainda não teve nessa temporada. Só que aí, quando volta, no dia 21, já volta contra o Cruzeiro, fora. Depois recebe o Atlético Mineiro, 3 dias depois, no dia 24, em casa. E aí viaja para o Chile para enfrentar o Palestino. E na volta pega o Flamengo lá no Rio. Então, é, pode ser que essa derrota tenha complicado até mesmo para a sequência da Série A. Então, torcedor tricolor vai ter um compromisso aí quinta-feira, 8 horas da noite, de todo mundo dar a mão e secar o Palestino contra o São Lourenço. Muito bem, muito bem. Antes de a gente fechar nossa análise, vamos tentar encontrar destaques, ou positivos ou negativos, pelo menos aí, pelo lado do Fortaleza. Rapaz, para achar um destaque positivo nesse jogo realmente é muito difícil, porque é uma atuação muito abaixo da média. Eu, particularmente, eu não lembro de ter visto um jogo tão ruim, tão desconectado, porque, assim, parecia realmente que o time estava entorpecido, assim, desconectado do que estava fazendo ali. Então, deu muita sensação de que o Fortaleza acabou entrando no modo de que, quando a gente quiser, a gente joga, vence e pronto. E não foi o que aconteceu, né? Mas acho que destaques positivos eu não consigo elencar, não, tá, Celso? Quanto aos destaques negativos, aí tem muita gente. Muita gente. Bom, não se Eu salvou acho, ninguém, então. é, assim, tem os que ficaram, que a gente não bota nos destaques negativos, porque tiveram outros que foram um nível muito pior. Por mais tem aqueles que foram mal e eu não vou citar entre os destaques. Assim. Eu acho que não tem como não colocar o Silvio Romero como o pior em campo hoje. Porque, assim, a batida de pênalti dele no primeiro minuto de jogo é comprometedora. E ela vai basear todo o resto do desempenho durante a partida. Então, se a gente vê um Fortaleza que teve muita dificuldade ofensiva para poder criar chance, para poder romper o bloqueio que o Mérida fez na frente da sua área, para passar pelos dois volantes e pelos três zagueiros, e tem uma oportunidade de ter marcado um gol com 1 minuto de jogo e não marca por conta de um pênalti batido de cavalinha, eu acho que não dá para não citar o Romero, que também foi muito mal durante os outros
60 minutos que esteve em campo, assim, pouco produziu, pouco ajudou, não conseguiu finalizar mais nenhuma vez. Então, eu coloco o Romero como o primeiro dos piores em campo. Em segundo, eu vou citar o Caleb. Não gostei da partida dele. Achei que, na verdade, assim, citaria o lado esquerdo inteiro, assim, Caleb e o Crispim. Acho que nenhum dos dois conseguiu ser efetivo no, no campo de ataque, gerar chances, produzir volume ofensivo pelo lado esquerdo. E o Caleb teve a dificuldade de não conseguir jogar na posição onde está acostumado, mas ele teve chance de finalização, e nas chances que teve, ele foi muito mal. Então, assim, se ele tivesse um pouquinho mais de tranquilidade, tivesse calibrado um pouco mais o pé, talvez o resultado para o Fortaleza fosse um pouco diferente. E quanto ao Crispim, o Crispim sofreu muito para marcar o lado direito do ataque do Mérida, com o lateral lá, o Guaramato e o Zurrilha, e aí meio que fica essa dificuldade também colocada no pódio. Para citar mais nomes, eu citaria também o Zanocelo, que assim, a gente sabe que o Zanocelo é volante de ofício, foi contratado para ser aquele homem, aquele segundo volante, aquele cara de ligação, né, do meio campo com o ataque, fazer às vezes de meia, e hoje ele foi colocado para ser o articulador do time. E ele não conseguiu dar essa criatividade que o Fortaleza precisava para poder romper os bloqueios do Mérida. Tanto que acabou sendo sacado assim que o time sofreu o gol para a entrada do Luceiro. Então, eu fecho o meu pódio negativo com esses três, com o Romero, com o Caleb e com o Zanocelo. Só que se fosse citar todo mundo que foi mal, tinha vaga para muito mais. Voivoda, você acha que ele tem algum tipo de contribuição num cenário como esse, ou as atuações foram tão ruins que não tem nem como você apontar o dedo para o treinador? Celso, eu acho que assim, uma coisa que ele poderia ter feito, mas acabou não fazendo, teria mexido antes. Porque o desempenho do Fortaleza já não era bom no primeiro tempo, certo? Mas aí eu acho que, ele acreditou que o time que foi colocado em campo no primeiro tempo responderia, certo? A uma nova orientação do vestiário, a uma chamada para acordar o time, para ver se o time vibrava mais em campo, algo que não aconteceu. E a partir do, a partir do momento que fez o gol, ele fez as mudanças que cabia serem feitas. Coloca o Pochettino para ter um cara para articular o meio-campo, para ter chute de média e longa distância. Coloca o Galhardo para ter criatividade na frente. Coloca o Lucero para ter peso na área. Só que é muito complicado quando o elenco já vinha de uma apresentação que não foi boa contra o Bahia, e nessa sim conseguiu piorar o nível ofensivo. Então, foi um jogo em que muita gente jogou muito abaixo do que pode. E faltou a inspiração. Eu acho que talvez possa até ter faltado um pouco de transpiração também. Entra muito nessa história de vamos jogar aqui, vamos dosar, e quando abrir uma chance, a gente vai lá e vence o jogo. Teve a chance com 1 minuto do primeiro tempo ter aberto o placar e ter sentado na vantagem. Não conseguiu, deu brecha para o Mérida tentar, e aí quando tentou, viu que teve chance e aproveitou a chance que teve. O Fortaleza não conseguiu fazer isso. Muito bem. Então, esse Iago Mendes, tá? Com análise da equipe do Fortaleza nessa derrota inesperada, surpreendente, diante da equipe do Mérida, tá? Iago, obrigado, meu irmão.